Então, olá, estamos dando início a mais um podcast Fala Fusesc. Eu sou a Carolina, assessora de comunicação da entidade. No episódio de hoje falaremos sobre a rentabilidade dos planos de benefício. Então fica aquela dúvida assim, o que é rentabilidade, né? O que é? Onde vive? Como é que se alimenta? Mas brincadeiras à parte, esse é um tema fundamental. Então hoje nós vamos falar o que impacta no fechamento da rentabilidade, por que existe diferença entre a rentabilidade dos 3 planos de benefícios, dentre outras questões. Então, convidamos aqui o diretor financeiro e administrativo da entidade, o Cadu, e o Fausto Antônio Zimmermann, que é nosso gerente de investimentos. Então, senhores, sejam muito bem-vindos. Para iniciar a conversa, então vamos começar pelo começo. Cadu, todos os meses a Fusesc divulga nos seus canais de informação a rentabilidade dos planos, disponibiliza as lâminas de rentabilidade lá no site, né? Então, a gente confere todas essas informações. Mas, para dar um passo atrás, para a gente fazer um antes, como é que funciona o fechamento dessa rentabilidade? O que compõe esse fechamento? Que tipos de investimentos entram dentro desse fechamento? Você pode nos explicar? Olá, Carol. Olá, ouvintes. Muito obrigado pelo convite, Carol, de conversar sobre rentabilidade do nosso podcast Fala Fusesc. É uma honra para mim estar aqui. Respondendo objetivamente a sua pergunta, os nossos investimentos estão alocados em 6 segmentos. Então, você imagina, por exemplo, um círculo parecido com uma pizza e ele está dividido em 6 segmentos. Os segmentos que a gente pode aplicar são renda fixa, curto prazo e longo prazo, renda variável, que são as ações, investimentos no exterior, investimentos em imóveis, que pode ser através de fundo de investimento imobiliário, imóveis em carteira própria, operações com participantes, que são os empréstimos que a gente tem concedido para participantes assistidos, e, por fim, o que a gente chama de fundos estruturados, que são aqueles fundos que foram criados de uma maneira muito específica, como, por exemplo, um fundo FIP, que são fundos estruturados, ou um mandato livre que a gente dá para um gestor com determinado benchmark e um mandato de risco. Então, olha, eu quero CDI mais 4% ao ano e você tem um mandato livre. Isso se enquadra dentro do que seria um fundo estruturado. Dentro desses 6 segmentos, nós temos teto. Eu não posso aplicar tudo em todos os segmentos o tempo inteiro. Uhum. Por exemplo, na carteira de imóveis, a nossa política de investimento permite até 8% em carteira própria e 15% se fosse fundo de investimento imobiliário. Quando a gente fala de investimento no exterior, o nosso limite é 10%. Agora, quando a gente fala de renda fixa, o nosso limite é 100%. A legislação permite e a nossa política de investimento também permite a alocação de 100% em renda fixa. Então, você imagina que dentro de um mês, dentro do primeiro dia até o último dia, eu pego a alocação de recurso em cada segmento desse e verifico qual foi a rentabilidade por segmento. Então, se eu tenho 80% em renda fixa e a minha rentabilidade foi de 1%, 1% de 80% me dá a rentabilidade que é a contribuição daquele segmento. Uhum. Quando eu falo de imóveis eu tenho então 6% da carteira e a minha rentabilidade foi 0,2%. 0,2% vezes os 5% da alocação, aquela foi a contribuição da carteira de imóveis. A mesma coisa com a bolsa. Então, vamos dar um exemplo que eu fiz um investimento então em renda variável e eu tive uma rentabilidade negativa de 3%. E eu tinha 100 milhões lá. Olha, para compensar isso, eu teria que ter o dobro em renda fixa, o triplo em renda fixa, dando a rentabilidade de 1%. Uhum. Essa compensação que a gente faz entre os segmentos é o que compõe o fechamento da rentabilidade daquele plano, dentro daquele mês. E essa rentabilidade do plano, quando é somada com os 3, ponderado pela quantidade do patrimônio dos 3, dá o fechamento da rentabilidade consolidada da Fusesc naquele mês. Uhum. Certo, então nessa analogia da fatia da pizza, então deu até uma fome aí falando de pizza agora, dentro dessa analogia tem alguma fatia assim que seja mais importante, uma fatia que tenha mais peso dentro da estrutura dos investimentos da Fusesc? Todos os segmentos são importantes, principalmente quando a gente observa um cenário em que algum segmento tem uma tendência de ser mais bem sucedido do que outro naquele período de tempo futuro. Mas em termos de peso, hoje a renda fixa é aquela que mais pesa na rentabilidade. Então, se o segmento de renda fixa, por exemplo, der uma variação negativa, vai ser muito difícil eu conseguir uma variação positiva em outros segmentos que compensem o peso dele, pois ele representa 80% da carteira. Por outro lado,
Quando a gente tem uma rentabilidade pequena em alguns segmentos que tem muito peso, como esse que eu citei da renda fixa, a gente pode diversificar investimentos em outros segmentos e buscar naqueles segmentos uma rentabilidade maior, com um risco maior, mas com uma probabilidade de nos dar uma rentabilidade adequada para aquele período que a gente está analisando. Entendi. Então, cada segmento desse é como se fosse um sabor de pizza diferente, digamos assim, né? É uma boa forma de ver. Eu até te diria que o renda fixa deve ser o calabresa, porque todo mundo pede, todo mundo quer, e é dali que a gente tira grande parte da nossa receita, né? Nosso carro-chefe da pizzaria. É o sabor preferido, então. Bem interessante isso, Cadu, porque a gente consegue entender, então, toda a estratégia que está atrás disso para buscar os melhores resultados, né? Inclusive atendendo a legislação, que foi o que você nos especificou aqui. Então, assim, agora, Fausto, eu queria saber, o Cadu falou em toda essa estratégia, como é que vocês monitoram os investimentos no mês, né? O que acontece, por exemplo, assim, ao longo do mês, lá no meio, tem uma queda de rentabilidade muito grande, tem alguma coisa que vocês podem fazer imediatamente para tentar recuperar essa queda? Como é que funciona isso? Olá, Carol. Olá, Cadu. O nosso monitoramento dos investimentos é constante, mas eu acho que, além do monitoramento, outra coisa muito importante é o que a gente busca antecipar os estresses de mercado. Então, imagine que a Fusesc é um grande navio, um grande barco. A gente tem a nossa carta náutica, que é a política de investimentos, e tem a previsão do tempo, que são o cenário macroeconômico. Através desses dados, a gente busca nos posicionar no mercado para estar preparado para qualquer oscilação. Ao longo dos anos, a Fusesc já demonstrou que passou por várias tempestades, como um barco. O mais importante é a gente chegar no destino final, que é pagamento de benefícios aos nossos participantes com segurança e com a melhor relação risco-retorno. Excelente, Fausto. E aí eu fiquei com uma curiosidade, na verdade. Eu não sei se na Fusesc funciona assim, né? Normalmente, quando a gente vê nos filmes que falam sobre investimentos, etc., fica na imagem, assim, no imaginário, aquelas pessoas ali fazendo no telefone, na bolsa, comprando papéis, vendendo papéis, aquela correria, aquela gritaria e tal. Eu não sei se na Fusesc funciona desse jeito, né? Mas eu sei que nós sabemos que tem uma equipe que trabalha nessa área, então você pode explicar um pouquinho como é que vocês fazem lá essa gestão? De forma alguma. A própria nossa política veda a compra de ações, né? Embora a gente, claro, está sempre acompanhando como está se movimentando os mercados, a bolsa, juros, moedas, mas com relação a ações, a bolsa de valores, a gente procura aplicar em fundos de investimentos ou ETFs, que são veículos de renda variável que nos permite distribuir melhor os investimentos, diversificá-los, né, para diminuir o risco. Imagina você aplicar em uma ação só, o risco é muito grande, tivemos casos agora recentes que demonstraram isso. E por ser também um segmento, como o Cadu falou, muito complexo e que tem muita oscilação, a gente prefere definir o volume de aplicação e o melhor momento de entrada e saída dele. E a gestão em si a gente prefere terceirizar. Escolhemos alguns gestores externos com grande capacidade, grandes bancos, e eles fazem esse papel de compra e venda mediante nosso pedido, né, nossa solicitação. E na gestão desses planos, então, a gente percebe que os planos de benefícios, a Fusesc tem 3 planos de benefícios, eles costumam geralmente ter rentabilidades diferentes, né? Às vezes coincide uma ou outra, mas normalmente são diferentes. Por que isso acontece? Sim, a gente administra 3 planos de benefícios e mais o PGA. Todos eles têm características diferentes e, por própria legislação, eles têm políticas de investimentos diferentes. Então, é natural que um tenha um pouco mais de volume aplicado, alocado num segmento ou outro, que são aqueles segmentos que o diretor comentou ainda há pouco. E isso faz com que a rentabilidade deles fique diferenciada. Mas se você pegar no longo do tempo, períodos grandes, de 60, 120 meses, vai ver que a rentabilidade deles são muito próximas, porque a gestão nossa é muito semelhante, embora tenha essa pequena variação.
Tá, e nessa linha de tempo, a gente entende que os impactos da rentabilidade vão mudando, né, ao longo do mês, assim, inclusive. Então, Cadu, dentro dessa oscilação natural do mercado, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que é a melhor forma dos participantes assistidos acompanharem a rentabilidade dos seus planos, né? Olhando um período mais curto, olhando um período maior, tem essas janelas de tempo, nos fala um pouquinho sobre isso. Carol, para você saber se o seu plano está indo bem, eu sugiro que você tenha 3 formas de avaliação. A primeira forma de avaliação é observar o seu plano no longo prazo. Por que precisa observar no longo prazo? Nós não somos um fundo de investimento de entrada e saída aberto de mercado em que a gente consegue surfar em todas as ondas que estão no mercado. Nós somos um plano de previdência que tem alocações com títulos de vencimento de longuíssimo prazo, 2030, 2040, 2050. Então a rentabilidade que você está vendo hoje, ela não é só de decisões que nós tomamos no dia de hoje, ou no mês de janeiro, ou no mês de dezembro. São decisões que a entidade veio tomando ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos. Então, observar o longo prazo é a primeira dica. A segunda, para saber se o plano está indo muito bem, é saber se o retorno que ele está dando, ele está em função do risco sendo bem sucedido. O que isso significa? Por exemplo, se você quiser ter uma rentabilidade de 20% na bolsa, você vai ter que correr risco. Você vai sair da renda fixa, onde você às vezes não vai encontrar um papel que vai pagar 20%, e você vai colocar em renda variável na expectativa de que você tenha um retorno maior. Mas qual que é o ônus disso? É que para chegar naquele 20%, 25% que você imagina dentro de um ano ou de 2, às vezes um mês vai fechar menos 4%, o outro mais 10%, o outro menos 2%, o outro mais 1%. Essa volatilidade é o que a gente chama de risco de mercado. Então, para você saber se a gente está indo bem dentro de um plano, você tem que ver assim, o retorno dele, quando está dividido por essa volatilidade, quando ele está ponderado por essa volatilidade, essa oscilação, ele está indo bem? Então quando a gente compara os 3 planos de benefício da FUSESC com os outros 303 planos de modelo CV que existe o mercado de previdência complementar fechado, você vai perceber que na janela de 12, 24, 36 e 60 meses, a gente consegue manter os nossos planos de benefício entre os 10% melhores em termos de rentabilidade ponderado pelo risco. Então essa é a segunda forma de ver. E a terceira forma que você tem de ver se o plano é bom é se ele está entregando a meta atuarial. Ou seja, qual que é a missão da FUSESC? A FUSESC tem a missão de pagar planos de benefício conforme foi contratado e fazer educação previdenciária para os seus participantes assistidos. Hoje, nesse podcast, a gente está fazendo um pedaço da nossa missão, que é a educação previdenciária. Agora, para eu conseguir pagar esses benefícios, eu tenho que investir em bons lugares e eles têm que ser superior à meta atuarial. O que é a meta atuarial? Eu sugiro que a gente tenha aqui um podcast. Eu quero que você convide os nossos especialistas para falar de meta atuarial, mas eu vou dar um resumo. A meta atuarial é aquilo que eu tenho que pagar em forma de rentabilidade ano a ano, no longo prazo, para que as pessoas que optem pela aposentadoria recebam o valor contratado até o último dia em que tem benefício dentro da entidade. Essa é a meta atuarial, é a meta que eu tenho que ter para pagar até o último benefício contratado da FUSESC, da última pessoa que ficar na casa. Foi bem interessante você tocar nesse ponto da meta atuarial e explicar para a gente o que é, porque o que acontece? Nós percebemos nos atendimentos da FUSESC, quando os participantes assistidos entram em contato conosco para falar sobre rentabilidade, normalmente no momento que tem uma variação de rentabilidade, eles acabam comparando, né, com índices de mercado que são lá CDI, taxa Selic, etc. E eu queria saber de você se isso é comparável. A gente pode comparar com esses índices, tem que comparar mais com a meta atuarial, como é que a gente deve olhar isso? Você pode comparar o resultado do plano com poupança, com Selic, é salutar que você faça esse acompanhamento. Mas você tem que tomar alguns cuidados para que você não incorra em alguns erros de avaliação. Por exemplo, nós temos 6 segmentos em que a gente aplica dinheiro. Eu não posso comparar o meu estoque da carteira de imóveis com Selic. Eu não posso comparar o meu estoque de empréstimos com participantes com a poupança, porque são grandezas diferentes. É como eu comparar a banana com laranja. Agora, a composição total, quando você olha no longo prazo, faz sentido você comparar com o mercado toda a composição da entidade no longo prazo com esses tipos de indicador e perceber se a gente está indo melhor ou pior. Em segundo lugar, nós não temos como pegar como o Fausto falou agora, né? Nós somos um navio e nós temos uma carta e nós temos um rumo.
Eu não posso pegar um navio gigante, que é o caso da Fusesc, e fazer um turnaround de 180 graus por causa de uma turbulência que eu estou enxergando no mercado. Por quê? Eu já tenho títulos comprados de longo prazo. Eu tenho uma carteira de imóveis bastante grande que é estável. Eu tenho uma carteira de empréstimos que é estável também. Então, não posso pegar todos lá os recursos da entidade e simplesmente ficar comparando com a taxa CDI do mês que passou, ou com o índice de poupança de 2 meses que passaram. Tá? Em terceiro lugar, a taxa Selic, ou CDI, como a gente costuma comparar mais no jargão de mercado, ela também tem sido bastante volátil nos últimos anos. Você imagina que há 1 ano e meio atrás, a gente estava falando de taxa Selic de 5%, 2%, 3%. E aí, praticamente 1 ano e meio depois, a gente está falando de 2 dígitos, de 10, 11, hoje 13,75. Então, essa volatilidade, para um plano de previdência de 30 anos, 40 anos, 50 anos de compromisso, ela não faz sentido você fazer essa comparação no curto prazo. Uhum. Ah, entendi. E aí, Fausto, então assim, para exemplificar isso que o Cadu está falando agora, eu acho que você pode trazer uns números para a gente para demonstrar qual é o desempenho dos nossos planos em relação à poupança ou ao CDI, né? Como é que você vê, que você pode nos mostrar sobre isso? Sim, primeiramente eu gostaria de comunicar que mensalmente a gente divulga, né, em nossos canais de comunicação as lâminas dos planos. Assim que sai a cota, máximo 24 horas depois as lâminas estão disponíveis no nosso portal. E trazendo números, embora no ano passado, 2022, a gente tenha ficado aquém do CDI, a rentabilidade dos planos, né? Se a gente olhar nas janelas de 36 meses e 60, por exemplo, vou citar aqui um caso específico do Multifuturo 1. A Fusesc nos últimos 60 meses está com a rentabilidade de 59%, enquanto que o CDI está com 34% e a poupança 22%. Então, é muito salutar que nossos participantes e assistidos acompanhem várias janelas de período, até porque nós somos uma entidade que trabalha com recursos de longo prazo, né? E o nosso objetivo é de pagar benefícios até 2070, 80 ou mais. Né? Então, acho que é muito interessante comparar, sim, como o diretor falou, mas comparar não só um mês ou 12 meses, comparar 12, 24, 36, 60 ou até mais do que isso. Esse ponto que vocês estão tocando é bem importante. Agora, Cadu, você falou lá da taxa Selic nos 2 dígitos, né? Hoje a gente tem informação aqui que ela está 13,75 ao ano. Então, considerando isso, você acha que, assim, por exemplo, a Fusesc poderia pegar todos os recursos dela e aplicar lá na taxa Selic, por exemplo, para ter uma rentabilidade maior? O que você acha? Eu vou quebrar a resposta em 3 partes. Tá. De acordo com a lei, sim. De acordo com o meu estoque de ativos na Fusesc, não. E de acordo com o custo de oportunidade, não. Por que de acordo com a lei, sim? De acordo com a lei, a gente poderia ter todos os recursos da Fusesc aplicados em renda fixa em título do governo. A legislação nos permite isso. Porém, no nosso estoque de ativos hoje, nós temos 50% de investimentos que não podem ser remanejados. Quais são os investimentos que participam dessa fatia? São os imóveis, que eu não posso, numa segunda-feira, vender toda a minha carteira de imóveis para colocar em Selic. São os empréstimos de participante, que eu não posso exigir que quem veio pegar o empréstimo venha aqui e liquide o seu empréstimo numa quarta-feira para poder colocar em taxa Selic. E a outra parte, que é a maior fatia, que é mais ou menos 20% da nossa carteira total, 25% da nossa carteira total, que está lá aplicado em títulos que vão até o vencimento. Esses títulos que vão até o vencimento, eu não posso remanejá-los para colocar numa taxa Selic, ou over CDI pós-fixado. E o terceiro item da resposta não faz sentido em termos de custo de oportunidade. Por quê? Quando a taxa Selic está alta, como esse momento de agora, também estão altas as taxas de juro de longo prazo. Então, os meus títulos, por exemplo, em vencimento em 2040 e 50, se a taxa Selic estiver em 13%, muito provavelmente você vai identificar títulos vinculados à inflação, vinculados ao IPCA, com vencimento para 2040, com um prêmio de IPCA mais 6% ao ano. E aí, enquanto a Selic está pagando 13%. À medida que a Selic for caindo, que é o que vai acontecer inevitavelmente no longo prazo, essas taxas de juros de longo prazo elas também vão cedendo. Então, você imagina que eu estou com todo o meu dinheiro aplicado em taxa Selic, eu dou uma rentabilidade joia por 12 meses, por às vezes até 18 meses para o meu participante assistido, ele fica super satisfeito, só que lá em 2029,
lá em 2030, as rentabilidades que eu poderia ter auferido comprando um título de IPCA mais 6%, eu não posso oferir porque não tem mais janela de oportunidade de compra. E aí como é que faz? No longo prazo você vai ficar oscilando a uma taxa Selic que vai de 2 a 13,75 pelo resto da jornada do nosso participante assistido enquanto ele for receber benefício? Eu não posso correr esse risco. Então essas aquisições que a gente faz de longo prazo, elas servem para pagar os nossos compromissos de longo prazo. Então não faz sentido utilizar o custo de oportunidade disso para uma rentabilidade de curto prazo de 12 ou 18 meses vinculada à Selic ou à CDI. Uhum. Parece bem assertivo mesmo, ninguém quer essa oscilação lá no plano. E aí você falou então dessa questão da Selic, mas eu acho que o Fausto então podia nos dizer quanto é que do nosso patrimônio, dos planos, está aplicado em índices como CDI e Selic. Você tem essa informação? Sim, hoje temos aproximadamente 20% do nosso patrimônio total em CDI e Selic. Há 2 anos atrás, quando a Selic estava em 2%, nosso volume aplicado era menos de 1% em CDI e Selic, porque não fazia sentido, né, uma rentabilidade que não paga a meta atuarial, a gente manter alocações nesse segmento. Então, naquele momento, a gente tinha mais de 10% em Bolsa de Valores e mais ou menos uns 15% em multimercados estruturados. A partir do momento que a gente começou a olhar nos nossos cenários que a taxa Selic teria que subir em função da inflação, a gente começou a migrar gradativamente da Bolsa e dos multimercados para esse segmento. Então, hoje, por exemplo, não temos nada em Bolsa, estamos zerados em Bolsa, e multimercados estruturados reduzimos de 15 para 10 aproximadamente, e alocamos em CDI Selic para também aproveitar um pouco, surfar um pouco essa onda dessa taxa alta do momento. A partir do momento que a gente vê que essa taxa vai começar a reduzir, a gente volta a fazer o movimento contrário. Começamos a sair gradativamente da Selic e ir para ativos de maior risco. Uhum. Então, pelo que vocês estão falando, existe aí essa jornada, esse período de tempo, e a FUSESC vai adequando os seus investimentos, né? Então, Cadu, eu acho que você podia agora nos dar um exemplo de algumas das decisões tomadas assim pela FUSESC para mudar o segmento de investimentos ao longo do tempo, assim, né? Mais um exemplo dessas de tomada de decisão. Perfeito. É bem importante reforçar o que o Fausto falou, de que nós não adquirimos ações, títulos de crédito privado em carteira própria. Ou seja, nós não estamos no nosso dia a dia aqui observando determinada ação da companhia A ou da companhia B, ou títulos de crédito de uma ou duas companhias e fazendo essa aquisição em carteira. A nossa política de investimento veta isso. Isso é papel dos gestores que são nossos parceiros e a gente faz alocação em segmentos. Então, os 6 segmentos que a gente tem é o que a gente chama de movimento tático. Como é que é o movimento tático? Eu vejo um cenário macroeconômico, projeto ele em longo prazo, faço um estudo dos compromissos que eu tenho a receber com o que eu tenho a pagar para o meu participante assistido no longo prazo, e aí eu tomo uma decisão tática de sair de um determinado segmento e entrar em outro segmento. Exemplos claros que a gente enfrentou nesses últimos 2 anos de alocação tática. Quando houve a Covid-19, o início da crise, houve uma queda na Bolsa de Valores no mundo inteiro. Uhum. Ali nós aproveitamos uma oportunidade, porque estava em taxa de juro em queda no mundo inteiro, inclusive no Brasil, aproveitamos a oportunidade de fazer alocações táticas ao longo do tempo ali. Foram várias aplicações. E aquilo, no final do ano de 2020, garantiu a nossa meta do ano, a nossa rentabilidade do ano. Uhum. E em 2021, a gente observou então um cenário com uma oscilação grande, mas com arrefecimento da crise da Covid, fizemos alocações táticas mais em títulos públicos. E em 2022, você percebe um movimento contrário, um aumento na taxa Selic. Em 2022, aquela posição que a gente tinha em renda variável, aproveitando a oportunidade da Covid, ela se inverteu. Agora você tem menos risco e mais rentabilidade em um determinado segmento. E aí, em abril do ano passado, a gente tomou uma decisão tática de tirar os recursos que haviam em renda variável, colocar, então, nessa oportunidade de abertura de taxa de juro de pós-fixado, e assim a gente tem mantido a nossa posição de rentabilidade até o presente momento. Então, esses movimentos táticos, elas dependem muito do cenário macroeconômico de longo prazo e também de oportunidades que a gente vincula nos segmentos. Uhum.
Olha, eu acho que a conversa de hoje foi bastante instrutiva. A gente viu que a rentabilidade não é um bicho de 7 cabeças, né? Tem toda uma estratégia por trás dela, que tem equipe especializada, que tem uma empresa que dá o suporte. Então, quer dizer, tem toda uma estrutura para que a gente possa oferecer aos participantes assistidos, né, o melhor retorno possível dentro do que ocorre no mercado. Então, eu acho que essa é uma forma, inclusive, das pessoas acompanharem, né? É muito importante que as pessoas acompanhem a rentabilidade do plano ao longo né? Quem está contribuindo ao longo da sua jornada laboral, quem já está recebendo benefícios também, acompanhando o que está acontecendo, porque essa é uma forma de se planejar para o futuro, né? Então, é bem importante tudo que vocês trouxeram aqui. Então, eu vou aproveitar para convidar o nosso público para acompanhar as informações das lâminas mensais de rentabilidade, como vocês disseram, né? Ficam disponíveis ali sempre no finalzinho da primeira quinzena do mês. Tem uma análise que vocês fazem sobre os impactos, né, do que houve ali em cada mês, que é bem interessante de ler. E vou convidar também o nosso público para ouvir os próximos podcasts, né? Cadu, Fausto, agradeço a participação de vocês. Vocês trouxeram informações muito valiosas para entender esse tema da rentabilidade hoje. Eu vou agradecer também a todos que nos ouviram e ficaram conosco aqui até o finalzinho desse podcast. Convido também o nosso público a acompanhar todas as informações da FUSESC por seus canais de informação oficiais, né? Então, até a próxima, até o próximo Fala FUSESC. Obrigada, pessoal. Obrigado, Carol. Obrigado, Fausto. Obrigado, pessoal. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.